Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Uou! Vamos ouvir mais um podcast de diálogo interreligioso. Que bom! Graças a Deus. Respirando. Ouvindo a musiquinha, barulhinho da água. Muito bom, vamos agradecer a Deus por tudo, por esse momento, que esse momento seja proveitoso para todos nós. Fazer aquela nossa prece. Senhor, restaura-nos e seremos restaurados. Faça-nos perfeitos como éramos no primeiro dia, com a pureza que viemos ao mundo. Permita, Senhor, que nossos sentimentos sejam leves e não faltem irmãos em nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Vamos ouvindo musiquinha, relaxando. Fechem os olhos. Imaginem uma luz muito forte envolvendo a nós. Pensem em coisas boas. Vamos lá. Muito bem, módulo 3, capítulo 2, página 114, promoção humana e ética religiosa. Vamos lá. Nós vemos que nas diversas tradições e doutrinas religiosas existem ritos, mitos, símbolos, uma grande diversidade, uma pluralismo religioso muito grande, né? Mas uma coisa em comum em todas essas diferenças, né? A prática da solidariedade, o sentido da promoção humana, o resgate da dignidade do ser, né? Quando essa dignidade se encontra ameaçada. No budismo a gente vê a solidariedade traduzida em compaixão. A compaixão é a empatia, né? A capacidade de participar e partilhar do sofrimento alheio. A empatia gera uma noção de responsabilidade em relação aos semelhantes e instiga os indivíduos a auxiliarem outras pessoas a superar o sofrimento e as suas causas, né? O judaísmo tem um conceito chamado Sedaká, né? Escrito Zedaká, e é um conceito relacionado à justiça social, né? Então, justiça social, ajudar a quem precisa, né? A solidariedade, alimentar quem passa fome, vestir quem sente frio, abrigar quem não tem onde morar, né? Praticar justiça, né? Tzedakah quer dizer justiça, melhorar as condições da vida de alguém. Para os cristãos, né? Imitar Jesus sempre, né? Pois quem não ama seu irmão, a quem vê a Deus, a quem não vê, não pode amar. Ou seja, faça ao seu irmão aquilo que você gostaria que fizessem para você. No islamismo tem a zakat, zakat da mesma raiz do tzedakah, né? Tzedakah hebraico, zakat árabe. Ambas palavras querem dizer justiça, né? Então, o zakat é uma taxa anual que o islâmico tem que dar para ajudar os necessitados, né? Porque o islâmico, ele acredita que tudo que ele tem pertence a Deus, né? Deus que lhe confiou as suas riquezas. Então ele tem que doar anualmente quantia em dinheiro, né? Todo muçulmano adulto tem que doar, desde que tenha condição financeira e sanidade mental. Se ele não tem condição financeira, ele não vai ser aquele que vai doar, ele vai ser aquele que vai receber a zakat, né? E é pelo bem da comunidade. Essas religiões, então, elas têm uma função social, né? A gente não dá conta que as religiões são instituições, né? São muitas vezes uma família, instituições políticas e econômicas. Também a religião é uma estrutura que normatiza as relações dos indivíduos entre si com as demais organizações existentes, né? E todas essas instituições são interdependentes. A Igreja Católica, né, que está aqui no Brasil desde a fundação do país pelos portugueses, teve várias fases, né? Fases não muito positivas, né? Mas com o passar dos anos foi se abrindo ao diálogo com vários segmentos e classes sociais e buscou organizações, entidades e buscou se aproximar também dos trabalhadores urbanos, né? E nas décadas
posteriores ali aos anos 60, foram surgindo a Comissão de Justiça e Paz, o Conselho Indigenista Missionário e a Comissão Pastoral da Terra, né? Porque a igreja começou a fazer também oposição ao regime militar que começou em 1964, que vocês viram lá nas aulas de história. Foi impulsionada pelo Concílio Vaticano II, né, que passou a defender os direitos humanos. Então a Igreja Católica começou a se colocar contra o regime militar, né, em especial a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e os movimentos católicos juvenis. Em 72 foi criada a Comissão de Justiça e Paz de São Paulo, que socorreu muitas vítimas do regime militar e passou a denunciar os crimes de tortura e repressão, né? Diversas igrejas evangélicas também se aliaram, né, na luta pela redemocratização do país. Nós podemos citar, por exemplo, pessoas que sumiram, né, das igrejas evangélicas, porque muitos membros e pastores foram presos, como por exemplo o sociólogo e editor presbiteriano Valdo Lenz César, né, que ele teve que ir embora do Brasil, o presbiteriano Paulo Wright, que desapareceu nos porões da ditadura, e o seu irmão Jaime Wright, né, que foi um grande combatente da ditadura militar e colaborou com o projeto Brasil Nunca Mais, que denunciava a tortura no país, né? Bom, no islamismo, embora existam países islâmicos liberais, é muito comum haver ainda países islâmicos teocráticos, ou seja, que tem como base legal o Alcorão, né? E na perspectiva islâmica, as atitudes políticas e religiosas estão intimamente ligadas. O Corão trata das atitudes que um muçulmano deve ter na família, deve ter nas relações sexuais, deve ter nas relações sociais, nas situações de trabalho, no exercício da liderança, nas relações entre as comunidades. Todas as esferas são como uma continuação natural da vida religiosa. Não tem uma separação para o muçulmano praticante, o que é a vida pessoal, o que é a vida social, o que é a vida religiosa. Tudo uma coisa só. Então o muçulmano tem que expressar sua fé em todos os ambientes que ele participa. Os judeus ortodoxos são desse jeito também, tá, gente? Só que não existe um governo de judeu ortodoxo. Então, de acordo com a tradição, a atitude religiosa deveria incidir na vida social de um muçulmano de modo a erradicar o mal e a injustiça. Uma atitude política sob a perspectiva do Islã seria que está expressa nos versos sagrados. Vamos dar uma lida aqui. E que surja de vós um grupo que recomende o bem, dite a retidão e proíba o ilícito. Este será um grupo bem-aventurado. Ou seja, está recomendando um governo islâmico. A aplicação dessas leis, então, vai variar segundo as mais diversas circunstâncias, né? Então, é obrigação religiosa e moral dos muçulmanos colocar em prática. Por exemplo, coerente com a fé muçulmana, expressar essa fé por meio de um caráter digno e isento de falhas morais, agir de forma correta, né? Servir de modelo para aqueles que são mais próximos, constituir uma boa família e criar filhos de acordo com os ensinamentos éticos e morais, além de valorizar o espírito de comunidade. Em muitos países muçulmanos, a liberdade e os direitos da população são por vezes cerceados, né? Ou seja, a pessoa não pode ter as liberdades, muitas das liberdades que nós temos aqui no Brasil, por exemplo, namorar na rua, andar com a namorada de mão dada, né? Muitos países islâmicos proíbem a venda de bebidas alcoólicas mesmo para maiores de idade, mesmo que não sejam muçulmanos, né? Aqui no Brasil é aquilo, o maior de idade que é muçulmano opta por não beber bebida alcoólica, o maior de idade que não é muçulmano, ele opta por tomar, né? Então aqui é uma questão de opção, nos países islâmicos não, né? Nos países islâmicos mais radicais nem existe a possibilidade de venda de bebida alcoólica porque é proibido. Então, mesmo quem não é islâmico e está nesses países islâmicos radicais, está sujeito à lei islâmica. Fora os países islâmicos radicais que proíbem que as pessoas sejam não islâmicas, né? Muitas pessoas são obrigadas a se converterem à força. Mas isso quer dizer que todos os países islâmicos são assim? Não, existem países islâmicos que não são assim, tá? Bom, a proteção à dignidade da pessoa é um pilar
dos direitos humanos. Garantir a dignidade significa proteger os seres humanos contra tratamentos que são considerados degradantes, né? Garantir a dignidade significa assegurar o respeito, a igualdade e as condições mínimas para uma existência saudável em comunhão com os demais seres humanos. A gente tem que lembrar que as tradições religiosas, elas existem dentro de um contexto social, econômico e político. Essas tradições religiosas mantêm essas esferas uma relação de interferência mútua, né? Então a maioria delas, quando influenciam a realidade do ser humano, no passado e no presente, preocupa-se em contribuir com uma experiência de transformação da vida em todas as dimensões. E aí, nesse sentido, a experiência religiosa exige uma constante e profunda análise da realidade política, econômica e social, principalmente diante das injustiças e desigualdades que geram sofrimento aos mais pobres e excluídos. Na Torá, que é o Antigo Testamento da Bíblia, né, a Torá, a gente encontra diversas passagens que demonstram Deus sendo um libertador em relação ao sofrimento dos judeus, né? A gente pode ler um trechinho aqui da Torá, né, do livro do Deuteronômio, né, que nós cristãos chamamos de Antigo Testamento. Vou dar uma lida aqui na palavra de Deus. Não explore um assalariado pobre e necessitado, seja ele um de seus irmãos ou imigrante que vive em sua terra, em sua cidade. Pague-lhe o salário a cada dia, antes que o sol se ponha, porque ele é pobre e sua vida depende disso. Assim, ele não clamará a Deus contra você, e em você não haverá pecado. Não distorça o direito do estrangeiro e do órfão, nem tome como penhor a roupa da viúva. Lembre-se, você foi escravo no Egito, e daí o Senhor, seu Deus, o resgatou. É por isso que eu lhe ordeno agir desse modo. No Brasil, as igrejas evangélicas pentecostais, e na verdade, né, as neopentecostais, né, as evangélicas pentecostais, elas têm crescido muito. É o segmento religioso que mais cresce, o das igrejas evangélicas pentecostais. E elas cresceram muito por causa da televisão. E muitos líderes religiosos evangélicos acabaram indo para a política, né, se filiaram a partidos e se elegeram deputados, senadores, muitas vezes prefeitos, governadores, né? E cada vez mais pessoas fortes nas igrejas evangélicas estão em cargos altos da política. E isso preocupa, porque existe o medo de que pessoas possam oprimir. Todos têm que ter liberdade de religião. Os evangélicos pentecostais ou neopentecostais, né, os ateus, os umbandistas, os budistas, candomblecistas, os judeus, todos têm que ter direito à liberdade de religião ou de não religião, né? Porque da relação entre política e religião nasceram muitas divergências no decorrer em toda a história da humanidade, né? Como o longo conflito existente entre os palestinos e israelenses, né? Ou mais precisamente entre muçulmanos e judeus. Embora o conflito lá da Palestina ele seja mais uma questão geopolítica do que necessariamente religiosa, embora a origem de tudo tenha sim um caráter religioso. Beleza, galera? Então vamos acelerando, respirando, agradecendo a Deus, imaginando uma luz acima de nós. Imaginem um cone de luz. Agora vem descendo uma pirâmide de luz sobre nós, trazendo só coisa boa, a paz que a gente precisa. Paz. É isso aí, galera. Bom final de semana. Uou!